Olá, inscritos do canal, tudo certo por aí? Para quem não me conhece, eu sou o Maurício Santos e hoje eu vou falar sobre hábitos de gênios da humanidade. Primeiro, eu vou te contar uma característica geral que todos eles costumam ter em comum e depois eu vou especificar mais algumas. Até porque eu tenho certeza que você vai achar muito interessante alguns hábitos para lá de estranhos de Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Beethoven e outros nomes notáveis. Algumas pesquisas mostram que, após a formatura na faculdade, aqueles que se tornam os primeiros da turma normalmente têm um sucesso moderado, pois desenvolveram amplas habilidades. E de acordo com esse raciocínio, para chegar ao grande sucesso é preciso uma especialização única. E o curioso é que, na mesma medida, aqueles muito bem-sucedidos acabam não sendo considerados os mais inteligentes da turma. Claro que existem aí as exceções, mas vendo a história, normalmente eles não são considerados gênios no início. E o que acontece é que eles têm uma habilidade tão particular e são tão talentosos em uma coisa que se tornam capazes de fazer realizações que podem mudar o mundo, sem falar que a fome por conhecimento é notável e a vontade de explorar e experimentar o desconhecido faz com que eles aprendam uma coisa diferente por dia, ou mesmo passem horas desenvolvendo diversas ideias e em cima de um único tema. E no meio de tudo isso, certamente você irá encontrar um aspecto curioso: o pensamento contra a corrente. Não é que eles gostam de ser do contra, não. É apenas que essas pessoas geniais possuem um olhar tão apurado sobre certos temas que seus raciocínios estão longe do senso comum. Eles sempre conseguem enxergar de uma forma bem diferente. Algo que, aparentemente, não teria outro caminho. Mas é claro que alguns gênios tinham hábitos para lá de aleatórios e que não necessariamente são indicativos de genialidade. Pegue Leonardo da Vinci como exemplo. O autor de Mona Lisa, O Homem Vitruviano e A Última Ceia, ele parecia uma máquina de criações. E em meio a toda a ciência e arte, Da Vinci não tinha o costume de dormir muito. E da mesma forma que Thomas Edison, o pintor seguiu o ciclo polifásico do sono, ou seja, ele substituiu uma noite de sono por curtos cochilos de 20 a 30 minutos, a cada conjunto de horas do dia. Isso pode muito bem explicar como esses dois nomes conseguiram tempo para inventar tantas coisas durante a vida. Mas eu já deixo aqui um alerta: não mude sua rotina de sono e diga que eu falei que isso transformaria sua vida. Antes de fazer uma mudança desse tipo no seu dia a dia, consulte um especialista, ok? Combinado? Até porque, por mais que alguns estudos afirmem que o ciclo polifásico do sono não gere danos à saúde, existem pessoas que sofreram efeitos colaterais, normalmente envolvendo a privação de sono. Mas o curioso é que outra personalidade considerada genial também tinha padrões de sono para lá de incomuns. Essa pessoa era Nikola Tesla, o pioneiro em diversos assuntos envolvendo a engenharia mecânica e elétrica. Ao invés de tirar diversos cochilos, ele preferia dormir apenas 2 horas por dia. E não se engane, isso também pode resultar em efeitos colaterais. Além disso, Tesla ainda tinha outro costume um tanto quanto bizarro. Antes de se deitar, ele fazia questão de curvar o dedo dos pés 100 vezes. E sabe por quê? Tudo porque ele acreditava que esses movimentos ajudavam a aumentar as células cerebrais. Já entendi, Maurício. Então, o segredo está no sono. Calma que não é bem isso. Veja Ludwig van Beethoven, o famoso compositor da Nona Sinfonia. Ao invés de ter hábitos diferentes de sono, ele tinha uma rotina esquisita quando estava buscando inspiração para suas composições. Há relatos de que ele gostava de andar em círculos várias e várias vezes pelo quarto, até que se sentisse pronto para começar o trabalho. E, inclusive, Beethoven só dava início ao processo criativo depois de jogar em si mesmo uma bacia d'água. Bom, talvez esse hábito seja muito específico para que a gente encontre mais de uma pessoa
com ele? Então dá uma olhada no que Friedrich Nietzsche, Lewis Carroll e Virginia Woolf têm em comum. Os três gênios da escrita ficavam em pé enquanto trabalhavam em suas obras. O filósofo Nietzsche até repreendia aqueles que não trabalhavam assim, e certa vez ainda teria chamado o amigo, o escritor Gustav Flaubert, de niilista, apenas porque ele estava relaxando durante o trabalho. Em uma carta, o filósofo disse que a vida sedentária é o próprio pecado contra o Espírito Santo. Já Virginia Woolf, autora de Mrs. Dalloway, tinha o costume de escrever em pé, pois achava que seu trabalho era como o de pintar com as palavras. Normalmente, ela se posicionava em uma espécie de púlpito perto do cavalete da irmã. E já que estamos falando de escritores geniais, Jane Austen era outra que também tinha um hábito curioso enquanto trabalhava. Autora de Orgulho e Preconceito, detestava que qualquer pessoa desse uma olhadinha em seu trabalho antes dele ficar pronto. Aposto que muitos escritores compartilham também desse mesmo sentimento. Austen fez questão de fazer com que a porta de seu quarto emitisse um rangido ao ser aberta ou fechada apenas para perceber de longe se alguém estava tentando entrar em seu quarto. Agora vamos para uma época antes de Cristo, quando o filósofo e matemático Pitágoras ainda estava vivo. Nós aprendemos muito sobre seus estudos na escola, mas o que acaba passando batido é que Pitágoras é considerado um dos precursores do vegetarianismo no Ocidente. E esse não é o hábito esquisito dele. O curioso é que, mesmo se abstendo de alimentos de origem animal e até evitando ficar perto daqueles que matavam ou cozinhavam os bichos, Pitágoras não gostava de feijões e legumes. A aversão dele por esses alimentos era tamanha que o matemático não permitia que seus seguidores os comessem e muito menos os tocassem. Dá para acreditar nisso? O motivo dele cortar feijões e legumes da dieta não está realmente claro, mas há quem diga que a escolha tem a ver com a noção da pureza ou transmigração da alma. De qualquer forma, me diz aí nos comentários o que você acha disso. E outra personalidade notável que tinha hábitos peculiares era Albert Einstein. Você vai encontrar um vídeo exclusivo aqui no canal sobre a estranha rotina do físico, mas alguns hábitos são tão curiosos que nós precisamos lembrar. Você sabia que ele deixava o cabelo crescer para evitar ir ao barbeiro? E o cientista também não usava meias porque achava que eram peças de roupa desnecessárias. Só que um dos hábitos mais importantes para ele diz respeito ao sono. Ao contrário de alguns gênios que vimos por aqui que não dormiam direito, Einstein tinha o costume de dormir ao menos 10 horas por dia. Era um momento praticamente sagrado, tão importante que, aparentemente, a ideia da teoria da relatividade teria surgido quando o físico estava dormindo. Vê se pode isso. E nós também precisamos falar sobre Steve Jobs, o famoso empresário da Apple. Quando estava vivo, ele era vegetariano e algumas vezes até foi vegano. Mas o que mais chama a atenção na rotina foi quando o empresário se tornou frugivorista, ou seja, ele ingeria apenas frutas, verduras e legumes. Certa vez, ele levou a dieta ao extremo e fez uma experiência de comer apenas 2 alimentos o tempo que conseguisse: maçãs e cenouras. Olha, e além disso, ele tinha em mente que não ingeria toxinas por não comer carne e, consequentemente, não produziria odor corporal. E como se isso não bastasse, teve uma época em que ele até parou de tomar banho e usar desodorante porque acreditava que não ficaria fedido. Bom, acontece que não foi bem assim. Na época em que Jobs trabalhou na Atari, o chefe dele até o colocou no turno da noite para que ele trabalhasse sozinho e não atrapalhasse os colegas com seu odor. E até mesmo o craque Lionel Messi tem hábitos diferentes que você nem imagina. Por exemplo, sabia que ele tem o costume de fazer xixi sentado ao invés de em pé? E na alimentação, o jogador adora comer chocolate e pizza. Mas acaba que essas comidas são vilões para a dieta e para o físico do Messi. Só que o que já causou diversos problemas foi o seu vício em Coca-Cola. Certa vez, ele foi proibido de tomar o refrigerante pelo técnico Pepe Guardiola, mas desobedeceu a ordem e tomou na frente dele. Já em outro momento, quando Messi tinha contratos com a Pepsi, ele foi filmado tomando Coca-Cola por um torcedor.
E bom, isso acabou incomodando aí um pouco a outra marca de refrigerante. O que se sabe é que ele cortou a Coca e a pizza da dieta em 2015 para tentar aumentar o seu rendimento nos campos. E parece que funcionou, né? E esses, meus caros, foram os hábitos de alguns dos gênios da humanidade. Um grande abraço, fique com Deus e tchau!